Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. E este é o de número 67, onde vamos estudar. Olha aqui o que nós vamos estudar. Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 8. É aquele que fala: bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje estaremos estudando os itens 11 e 12, que diz o seguinte: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Sérgio? Ele está mandando decepar a mão, é? Calma, vamos ver, vamos estudar direitinho, vamos analisar direitinho, tá? Daqui a pouquinho, continue aí. Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aí, www.evangelhenolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. Esse que você está vendo agora, a gente coloca o vídeo, 45 minutos de Evangelho no Lar. Na verdade são 40. Os 5 minutos iniciais é com essa conversa aqui. Quando você quer começar logo o estudo, já avança lá para os 5 minutos certinho, cravado, tá? É a hora que começa o estudo. Toda semana, então, o vídeo. Você vai encontrar no site o texto do Evangelho. Vai encontrar também o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Ao lado dessas palavras, a gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Tem tirar dúvidas. Várias dúvidas ali já são respondidas. E, se ainda assim você tiver alguma dúvida, ou às vezes, agora eu estou passando a falar isso, que muita gente pediu para eu passar a falar isso, mas, eu queria te convidar para vir na minha casa espírita, quanto que custa? Não vai custar nada, tá? Você não vai pagar nada, a casa espírita não vai pagar nada, não tem problema nenhum, é só uma questão de combinar a data. E aí, ou para tirar dúvidas, ou convites para casas espíritas ou grupos de estudo, enfim, é só me chamar pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, você já está vendo, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631, tá? Então pode mandar o WhatsApp. Se você preferir o bom e velho e-mail, então está aqui também o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Gente, o WhatsApp é mais rápido para eu responder, tá? Dificilmente eu vou responder na hora, mas eu respondo 100% das mensagens que são enviadas. É porque é muita mensagem. O e-mail demora um pouco mais. Também é muito e-mail, né? A escrita ali acaba demorando um pouco mais. Mas todas as mensagens são respondidas, tá? Bom, a gente informa também que esse estudo fica no Facebook, né? Você pode ver no Facebook, olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Faz igual o Sérgio Monteiro, ele clica no curtir, ele clica no compartilhar, ele bota o link lá da água fluidificada que a gente faz daqui a pouco. Aliás, prepara a água aí, o copo, a jarra, o vasilhame. Daqui a pouco tem a fluidificação da água, tá? Então, vamos levar adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar, tá certo? E a gente também informa aqui que este estudo ele é transmitido semanalmente na Rádio Espiritismo. Olha aqui, www.radioespiritismo.com.br. Você pode ouvir pelo link, né, pela página na internet, ou pelo aplicativo. Você vai na Play Store ou na Apple Store e digita lá, tudo junto, Rádio Espiritismo. Baixa o arquivo e você acompanha direto ali a programação, tá certo? Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que se fazem presentes neste momento. Obrigado por mais uma oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos também aos anjos guardiães que desde cedo aqui estão harmonizando, preparando este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Página de preparo, como eu já tinha dito, é do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. Nós vamos estudar o capítulo 157, cujo título é Crianças. Então, vamos ver o que o Emmanuel tem para nos ensinar nessa página de preparo, tá? Ele começa com uma citação de Jesus que foi anotado lá em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Então, o que Jesus falou? Vede, observe, veja, não desprezeis alguns destes pequeninos. Bom, então o que o Emmanuel nos diz? Ele fala assim: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, ele esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Alusiva, que diz respeito ao pão e à vestimenta. Então ele coloca, não é só você cuidar, às vezes, da criança, do pequenino, dando pão e dando roupa. Ah, já basta, olha, ele mora aqui, eu tenho um filho, ele mora aqui, e aí eu pago a escola, eu pago a comida, eu pago a luz, eu pago. E aí ele já coloca logo aqui, ó, não somente essa parte. E ele continua. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. Uau! O que é enregelados? Que sente frio. Por isso a gente bota o significado das palavras mais difíceis no nosso estudo. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos que sentem frio. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação, à sua elevação, ao seu engrandecimento, à sua purificação. Ele coloca, o que adianta eu dar casa, comida e roupa passada, como dizem por aí, mas com aquela criança eu não transmitir bons valores, eu não trabalhar a educação daquela criança. Ah, mas eu pago um empregado, uma babá, você aqui para educar, eu pago a escola para educar, e a educação de casa? Como é que fica? E os valores morais que você tem para passar? E não raro, aquele pai, aquela mãe, que nessa hora, com o filho, eu estou pagando casa, comida e roupa passada, mas não está dando uma palavra de amor, de carinho, de afeto, não está chegando junto, vamos dizer assim. Sabe o que é muito comum acontecer? Esse pai, essa mãe envelhece,
E aí daqui a pouco se vê numa situação com um problema de saúde, uma situação desse tipo. E aí o pai queria morar na casa do filho. Mas sabe o que o filho faz? Coloca esse pai, essa mãe, num asilo. Mas Sérgio, mas que coisa, que crueldade, vai botar no asilo, por que ele não cuida do filho e tal? Porque esse pai e essa mãe, desde cedo, ensinou ao filho que bom mesmo é dar casa, comida e roupa passada. Ué, no asilo ele vai ter casa, comida e roupa passada. Eu já fiz um trabalho de visita a alguns asilos, né? A gente fica com dó, fica com pena em algumas situações, mas vemos às vezes alguns idosos ali que estão colhendo o fruto do que plantaram. Às vezes fazendo uma terapiazinha com eles e tudo mais. Ah, mas por que meu filho me abandonou, não cuida de mim e não quer saber de nada de mim? E aí a gente começa a terapia, mas conte a sua adolescência, a sua juventude, quando você foi pai, quando você foi mãe. Ah, eu dava para eles tudo. Ah, e o que você dava? Eu dava casa, comida e roupa passada. Ah, e quantas vezes você sentou ao lado do seu filho para conversar? E quantas vezes você chegou para o seu filho para consolar ou para dar um apoio numa situação? Trabalhar o lado moral, trabalhar o lado afetivo. Eu não me lembro disso não. Ah, nunca fiz isso não, mas eu dava casa, comida e roupa passada. Ah, então tá. E aqui nesse asilo, falta alguma coisa para você? Falta ele. Ah, tá. Mas você aqui tem uma casa para morar. Você tem a comida para comer, você tem a sua roupa passada. Eu não estou dizendo que todo filho tenha que fazer isso, porque significa que ele também vai estar plantando a mesma coisa lá para o futuro dele, tá? Mas é a gente cair a ficha, é a gente fazer cair a ficha no popular, né? É a gente compreender que dentro da lei de causa e efeito é importante a gente trabalhar com os nossos filhos esses valores morais, ter a paciência, ter a tolerância. Muitas famílias convivem debaixo de um teto, mas não tem um minuto sequer de aproveitar, de interagir, de fazer alguma coisa juntos. Não fazem. E não raro a gente vê uma família desunida. Uma coisa que a gente recomenda é que se crie um horário chamado Noite da Família, ou a Tarde da Família, ou Sábado da Família, como você preferir. Um diazinho na semana que o pai não vai trabalhar, que a mãe não vai ficar vendo a novela, que o filho não vai para festa, nem para nada disso, para a família ficar junta. Assim como acontece no Evangelho no Lar, mas vamos pegar um horário também, mas não para o Evangelho no Lar, mas para a família se curtir. Ver um filme, ir ao cinema, passear numa praça, jogar bola, sei lá, jogar algum joguinho, jogar dominó, jogar banco imobiliário, jogar, sei lá, qualquer jogo aí. Imagem e ação, que tem aquelas mímicas. São situações divertidas e que fazem com que a família interaja. Como é que anda aí o relacionamento familiar? Você com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Vamos criar esse laço. Então, é isso que o Emmanuel coloca. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam, deixa de lado, né, a alma, a lamentável abandono. Então, isso que a gente acabou de comentar. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro,
ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável, lamentável impunidade à frente da justiça terrestre. Não, o negócio, eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar, para fazer. Tá bom. Mas o importante aí talvez seja ganhar dinheiro com equilíbrio. Para você ter, sim, o teu dinheirinho, mas você também ter um tempo para cuidar dos seus filhos, ensinar bons valores, curtir bons momentos, aproveitar a encarnação. Aquele que fica com esse apego material, ele está desperdiçando a sua encarnação. Outro dia eu li na internet sobre um ator chamado Rick Moranis. Ele ficou muito conhecido nos anos 80, com filmes do tipo Querida, Encolhi as Crianças. Acho que muita gente, pessoal mais antigo, ou pessoal que é jovem há mais tempo, né? Lembra desse filme, Querida, Encolhi as Crianças. Tem um chamado SOS, tem um Louco Solto no Espaço. Teve naquele Caça-Fantasmas, aquele primeiro lá de trás, que ele participou também, né? E esse ator nunca mais fez filme nenhum. A história dele, o que aconteceu? Ele se casou, teve filhos, acho que foram 2 filhos, se não me engano, que eram pequenos ali. E numa pequena idade desses filhos, a esposa dele morreu. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele falou assim: olha, eu posso continuar gravando filmes e tal, mas essa é uma rotina que vai me impedir de dar atenção para os meus filhos. Eles vão crescer e eu vou estar longe. E ele, num raciocínio que ele teve, ele falou assim: eles já perderam a mãe. Mas a mãe, eles perderam pelo destino. Mas se eu continuar gravando esses filmes e tendo que viajar no mundo todo, aquela coisa toda, né, para aquelas premieres de filme e tudo mais, ele falou: meus filhos vão perder a mãe, perderam a mãe pelo destino, mas correm o risco de perder o pai por opção minha como pai. Então, ele decidiu encerrar a carreira de ator, arranjar algum trabalho perto ali da casa dele, para que ele pudesse produzir o trabalhozinho e poder estar junto com os filhos, participando da criação, participando do desenvolvimento, tudo isso. Olha que situação bacana, né? Que situação interessante. Mas isso não aparece na televisão, não aparece. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, não vai ver isso em jornal nenhum. Por quê? Não tem interesse, não vende, né? Mas cabe a nós começarmos a procurar essas informações, esses fatos, essas situações, para que a gente veja quantos bons exemplos, né, que existem por aí e que nós podemos também fazer o mesmo pelas pessoas queridas, principalmente nossos filhos. Percebe aí? Vamos lá. Ele coloca, né? Não desprezes, pois, a criança entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Quer ver uma coisa muito comum? Ele é criança, não vai fazer evangelho no lar, não. Deixa ele crescer para escolher o que ele quer fazer, escolher a religião. Ok, deixa crescer sim para escolher a religião que ele quer, mas enquanto não cresce, vamos fazer o evangelho no lar. Vamos passar esses valores morais, esses conhecimentos. O filho vai falar: não quero, quero ficar no Facebook, no videogame. É claro, da mesma forma que ele não quer ir para a escola. É muito mais legal jogar bola ou fazer. Mas a gente, como pai, como mãe, peraí, vamos sim. É um momento de integração, é um momento da família reunida. Sérgio, mas esse evangelho é muito difícil. Eu já recomendei aqui. Laura Bergalo é a autora. Tem lá, O Evangelinho segundo o Espiritismo. Pega lá.
É o Evangelho numa linguagem muito mais simples para a criança. Não precisa fazer 40 minutos de Evangelho como a gente faz aqui. Com a criança faz 15 minutos, mas cria o hábito. Transmite esses valores. E aí, quando crescer, se ele quiser ir para outra religião, alguma coisa, tudo bem. É a opção dele, livre-arbítrio. Mas você, como pai, como mãe, você sabe que durante a educação, a sua formação, o seu crescimento, você transmitiu pelo menos um dia na semana bons valores. Valores morais. A maior riqueza que nós podemos ter. A maior herança que Jesus nos deu. Olha, a chance desse teu filho, dessa tua filha se tornar uma pessoa do bem, ela aumenta consideravelmente. Já pararam para pensar nisso? Vamos continuar aqui. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Então, aquele pai que fala, né? Eu dou casa, comida e roupa passada, vamos também dar as outras coisas. As coisas que o dinheiro não pode comprar. Você deve ter entendido o meu recado, né? As coisas que o dinheiro não pode comprar. Aliás, meu recado não, peraí, recado do Emmanuel. Eu estou só lendo aqui, né? Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções. Tudo isso em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. O pai não ensina nenhum desses valores, não ensina nada de bom e tal. Aí acha graça quando a criança fala um palavrão. Com 5 anos, aí começa a dar bebida alcoólica para a criança beber. Olha que legal, olha que meu filho está bebendo e tal. E todo mundo bate palma. O que vocês estão fazendo com essa criança? Aí quando cresce, vira um alcoólatra, vira um delinquente, faz um monte de coisa errada. Ah, meu Deus, que mal fiz eu a Deus. Ora, por que não cuidou lá da base, lá atrás? Por que não educou? A educação vem de cedo, né? Vem desde cedo. E vamos então ao capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 11 e 12. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Cortar, Sérgio? Que negócio é esse? Vamos ler aqui no item 11, uma citação que consta em Mateus capítulo 18, versículos 6 ao 11. E também capítulo 5, versículos 29 e 30, tá? Em primeiro lugar, vamos entender que a palavra escândalo, naquelas traduções mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo, ela representa tropeço, entendeu? É uma queda, é uma falha, é um equívoco, mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder. Isso é a definição de escândalo, tá certo? Escândalo não vai chegar, ai, 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 começar a gritar e fazer barulho. Não, escândalo não é isso não, nesse sentido não é isso não. Vamos lá então. Item 11. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que faz um asno girar e o lançassem no fundo do mar. Essa mó é aquele que você bota no burrinho, né? Que aí o burrinho ficava girando assim, né? Era isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha.
quando uma pessoa faz algo errado. Mas acredite, pior ainda é ser aquela pessoa que está fazendo errado. Eu, quando vejo alguém fazendo algo errado, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, eu posso me afastar dessa pessoa. Eu não vou precisar estar junto dessa pessoa o tempo todo, mas essa pessoa que está errada, ela está junta de si mesma 24 horas por dia. Está respirando o errado. E olha o tamanho do débito no seu aspecto moral, no seu aspecto espiritual, que essa pessoa estará adquirindo, hein? Então ele coloca isso, né? Ai do homem por quem o escândalo venha. Sabe quando a gente está dirigindo, aí vem um carro, a estrada é de 80 por hora, aí tem aquele cara andando a 25 por hora. Não sei se vocês sabem, tem uma lei de trânsito que fala que existe velocidade máxima, mas existe também velocidade mínima. E a velocidade mínima, ela é metade da velocidade máxima. Isso está escrito em qualquer lei de trânsito, tá? Então, se eu estiver numa pista cuja velocidade máxima é 100 por hora, significa que eu tenho que dirigir no mínimo a 50 por hora. Tá? E aí tem aquele cara que está a 25 por hora. Cruzando a pista a 25 por hora. Nossa, aí o carro vai, passa, tira um fino, passa raspando, quase que dá uma fechada, quase que bate. E aí ele começa a xingar aquele motorista. Não xinga não. Faça uma prece por ele. Mas Sérgio, eu quase me acidentei por causa daquele sujeito. Pior do que você se acidentar por causa daquele sujeito, imagine o que deve ser aquele sujeito que não sabe dirigir. Eu cruzei com ele na pista e passei por ele, não tive nenhum acidente. Ficou tudo em paz. Mas aquele sujeito, 24 horas por dia, todo momento que ele está dirigindo, ele está correndo risco de vida. Risco de morte. Concordam comigo? Muito pior é ser o sujeito que provoca o escândalo. Esse elemento precisa de muita prece, de muita vibração, de muito amor, de muito esclarecimento, porque ele não faz aquilo por maldade, ele faz por ignorância. A estrada é 100 por hora, ele está a 25 por hora, causando um monte de erro. Então é isso que ele coloca. Vamos lá então. Voltando a essa situação aqui do Evangelho, né, que Jesus falava, né? Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entrei na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, primeira coisa aí é uma citação bíblica onde ainda se precisava falar de céu e inferno. O lugar bom é o céu, o lugar ruim é o inferno. Sabemos que não existe nem céu e nem inferno. Já estudamos isso e vamos estudar inúmeras vezes, tá? A hora que ele fala arrancar o braço, arrancar o olho, não é para a pessoa chegar toda decepada, toda arrebentada, braço amputado, perna amputada, não é isso. Mas é você substituir a tua ação. A mão aqui, ó, essa mão aqui que pode dar uma surra, ela também pode acariciar, fazer o amor. Então, o cortar não é necessariamente cortar essa mão, é cortar a atitude dessa minha mão.
era uma mão que eu usava para bater, para dar soco, e hoje é uma mão usada para cumprimentar a pessoa, para fazer um carinho na pessoa, para escrever alguma coisa. Então eu cortei aquela finalidade que eu tinha decidido para aquela mão. Os olhos, eu olho tudo no sentido crítico. Eu gosto de criticar, de julgar, de condenar e, se possível, punir. E punir para ontem, hein? Aí no Pai Nosso tem assim: perdoai nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofende. Então, se eu sou um juiz muito severo, eu serei julgado com a mesma severidade. Se eu sou um juiz muito brando, aí eu também não estou sendo justo. Eu vou também sofrer injustiças. Também não é para ser um molegão. É você ter um equilíbrio. Se eu for um juiz com equilíbrio, a justiça vai ser feita na medida correta, na medida certa. Percebe aí? Então o que acontece? Ele vai colocando essa situação para que a gente, na hora da colheita, na hora de colher os frutos daquilo que nós plantamos durante a nossa encarnação, possamos colher bons frutos. Deu para compreender isso aí? Vamos continuar. No item 12. Bom, só repetindo, né? Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Na tradução em Esperanto, que tem uma tradução em Esperanto, que é uma língua, né? Esperanto, se chama falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda. É o que? O mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Dentro desses princípios falsos, também não adianta eu ensinar meu filho, não beba, e aí eu estou tomando cachaça todo dia. Que exemplo é esse? É a gente ser o primeiro a dar um bom exemplo. Eu, quando chego para os meus filhos e falo: durmam, acordem cedo, acordem na hora para poder ir para a escola. E eles me veem todo dia acordando na hora para eu poder ir trabalhar. Eles não me veem na cama dormindo, de moleza e nada disso na hora do trabalho. Então, na hora que um dia eles não acordarem para ir para a escola, eu posso cobrar isso deles. Mas com que moral eu poderia cobrá-los se eles falassem: você todo dia falta o trabalho e fica dormindo, fica... Como é que ficaria, né? Então vamos agora para o item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, um estardalhaço, né, pessoal? Escândalo! Desculpa. Meu espirro agora foi meio que um escândalo, né? Tem gente que espirra e faz aquela coisa toda, mas que bom que foi discreto. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas, as suas ações vergonhosas, né, fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Eu vou evitar o escândalo porque vai todo mundo falar mal de mim, todo mundo vai me julgar, vai me condenar, vai falar: esse cara aqui não é legal não. Tudo bem, já é um primeiro passo. Ainda que aquela pessoa
por dentro ainda tem a vontade sim de berrar, de gritar, mas ela já está se contendo. Já é um primeiro passo, um primeiro degrau nessa evolução. Que bom! Depois, vamos trabalhar uma conscientização de que aquele escândalo não é só por causa dos outros, do que os outros vão pensar, mas porque você vai estar fazendo a coisa certa, a coisa boa, trabalhando no bem. Tá certo? Vamos lá então. Cadê? Desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros, túmulos, sepulturas, branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, aquilo que eu acabei de falar, A pessoa ainda está trabalhando muita coisa, mas já é um primeiro passo. Eu estou me limpando exteriormente, mas eu devo me lembrar que a minha limpeza interior também é fundamental. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo da ação moral. Então, ele acabou de explicar isso. Resumindo, a minha mão direita fez algo errado, corta. Não é cortar a mão direita, não é amputar, não é decepar, nada disso, tá? É cortar a atitude errada e substituí-la pela atitude certa. Deu para compreender isso aí? Então, é isso que ele coloca. E qual é a atitude certa? É a atitude de ação moral, que leve a pessoa ao caminho do bem, ao caminho do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da alegria, da paz e por aí vai. Tá ok? Bom, tendo feito isso, chegou o momento da prece para os nossos amigos encarnados ou desencarnados, onde quer que estejam. Vamos enviar boas energias, bons fluidos, boas vibrações. Recentemente mandaram uma pergunta falando assim: Sérgio, mas fazer a prece para o desencarnado, isso não seria uma evocação? Estaria sendo ruim? Poderia ser ruim isso? Gente, primeira coisa, esse momento do Evangelho no Lar é um momento que os espíritos benfeitores estão aqui. Então, até se fosse uma evocação, está vendo aquele espírito, ele está sendo muito bem amparado pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade superior que está no nosso lar, exatamente nesse momento do Evangelho no Lar. A gente não estuda que os espíritos de luz estão aqui conosco? O primeiro ponto é esse. Então, isso seria uma coisa boa até, Se fosse evocação, seria uma coisa boa. Segundo ponto, Chico Xavier nos falava o seguinte: quando nós fazemos uma prece ou lembramos das pessoas desencarnadas, se essa lembrança for com mágoa, com raiva, com tristeza, isso faria muito mal àquele espírito. Mas, se forem pensamentos de gratidão, de amor, de carinho, de uma saudade sadia, que Deus possa iluminar, ajudar, amparar, onde você está desejando tudo de melhor, e na oração, na prece, não é exatamente isso que nós fazemos? E aí o Chico falava que isso faz muito bem ao espírito. E o terceiro ponto, se fazer prece para desencarnado fosse algo ruim,
nós não teríamos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem lá, entre preces espíritas, tem lá, prece para desencarnado. Então, eu acabei de te dar 3 motivos, não tem problema nenhum na prece você mencionar as pessoas desencarnadas. Ok? Vamos lá então. Eu vou começar a fazer essa prece. Eu vou falar pausou, vocês pausem aí, mencionem os nomes dessas pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado mais uma vez. E viemos aqui fazer um pedido muito especial para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento, onde quer que se encontre. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou aí então? Vamos mencionar os nomes. Soltou o pause. Fluidificação da água. Eu tenho certeza que o nosso amigo Sérgio Monteiro, tanto no Facebook como no YouTube, ele vai botar esse link que está aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, água fluidificada, ensinando tudo sobre isso, tá bom? E já agradeço também. Rapaz, caiu aqui um pouquinho da minha água. Ok, não tem problema não. E agradeço também pela ajuda, tá? É sempre legal ver o pessoal participando. Vamos colocar então a água, o copo, o vasilhame aqui sobre a mesa, colocar as nossas mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. E vamos então fazer a prece de encerramento, tá? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões, e que tais reflexões possam se transformar em conscientizações. A gente possa tomar consciência daquilo que estamos fazendo de certo ou de errado. E que diante de tais conscientizações possamos trabalhar as nossas ações, convertendo todas as nossas atitudes para o bem, para os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paciência, da tolerância, da alegria, da paz. E que a cada minuto que estivermos praticando alguns desses atos, possamos estar verdadeiramente sendo instrumentos de Deus na nossa jornada de progresso moral e de evolução espiritual. Obrigado mais uma vez aos anjos guardiães que aqui estiveram, e que possamos ter uma semana de muita paz, de muita alegria, que possamos fazer por onde manter este local harmonizado, como se encontra justamente agora. E que na semana que vem possamos estar reunidos para mais uma oportunidade de estudo e aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Recomendo, vai lá na Play Store e na Apple Store no seu celular, digita lá Rádio Espiritismo, baixa o aplicativo, tem até para compartilhar, compartilha o link com os seus amigos, tá certo?
encontro marcado na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau!